A delegação colorada já está em Cuiabá, onde enfrenta a equipe do Cuiabá neste sábado à tarde pelo Campeonato Brasileiro, com uma possibilidade de mudança no time titular. A ausência de Wanderson e a ausência de Borré e Ener Valencia nas próximas partidas do Internacional indicam um time que do meio para frente deverá se repetir em relação à equipe que perdeu para o Belgrano. Entretanto, do meio para trás, algumas alterações devem acontecer, em razão justamente do próximo compromisso contra o Real Tomayapo na próxima terça-feira pela Copa Sul-Americana. A gente fala também a respeito da pressão existente atualmente no técnico Eduardo Cudê e sobre a sequência do Inter no Campeonato Brasileiro. Um dos jogos deverá acontecer em Chapecó, no interior de Santa Catarina, enquanto outros dois, o Inter trabalha para inverter o mando de campo. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 31 de maio de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa sexta-feira. A gente começa falando sobre o dia do Inter, que foi de treinamento em Itu, no Otto Hotel, interior de São Paulo, onde a delegação colorada está fazendo a preparação nesta primeira parte do retorno ao futebol depois da paralisação pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Depois do treino em Itu, o técnico Eduardo Cudê definiu o time e a equipe viajou para Cuiabá, onde enfrenta neste sábado a equipe do Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. O primeiro registro que eu faço é da chegada colorada, que foi muito calorosa em Cuiabá. A gente sabe, Cuiabá e o estado do Mato Grosso como um todo é um estado de forte colonização gaúcha, de forte presença de gaúchos e de forte presença de colorados. E esses colorados marcaram presença na porta do hotel, onde o Internacional está concentrado neste momento para a partida do sábado. Bom, com esta recepção calorosa, o técnico Eduardo Cudê antes já havia definido o time e a chegada da delegação em Cuiabá já indicou alguns movimentos que serão feitos pelo técnico argentino, como por exemplo do meio para frente. Deverá haver uma repetição do time que perdeu para a equipe do Belgrano no último meio de semana. Isto porque Wanderson não viajou com a delegação. O jogador ainda está se recuperando de dores no tornozelo direito, de uma lesão que ele teve no tornozelo direito. Ele está treinando normalmente, mas ainda não está plenamente recuperado para uma partida e com isso ficou de fora do compromisso contra o Cuiabá neste sábado. Joga Wesley e a dupla de ataque será Borré e Ener Valencia. Essa é a tendência em função de uma informação que eu trago na sequência. Mas, vamos lá, time do Inter deve ter Rocher no gol, Malo na direita, Igor Gomes, Mercado e Bernabei no restante da defesa. Thiago Maia, Arangues, Bruno Henrique, Wesley, Borré, Valência. Esse é um provável time do Inter que deve ter alterações pensando no jogo da próxima terça-feira contra o Real Tomayapo. Alterações em relação à equipe que perdeu para o Belgrano na última terça-feira, mas ainda assim é um time com vários titulares, justamente em função de algumas preservações que não podem acontecer. Como, por exemplo, a de Rocher, de Borré e de Ener Valencia. Isso porque o Internacional esteve tentando nos últimos dias uma liberação junto às federações de Uruguai, Colômbia e Equador, respectivamente, para que esses três jogadores, Rocher, Borré e Valencia, pudessem atuar na próxima terça-feira contra o Real Tomayapo pela Copa Sul-Americana. A data FIFA obriga os jogadores a se apresentarem no dia 3 de junho. E os três foram convocados pelas suas seleções para um período de amistosos e depois para a Copa América. Como existe a obrigação de se apresentar dia 3 e o jogo contra o Real Tomayapo, ele é no dia 4, o Inter tentou uma liberação especial dessas federações para ter os jogadores nessa partida. Entretanto, essas liberações elas não foram concedidas. E o Inter perde esses três jogadores, Rocher, Valencia e Borré, para a partida da próxima terça-feira contra o Real Tomayapo e assim já ficam fora de todo o mês de junho. Esses três jogadores, portanto, estando fora das próximas partidas do Internacional, é bem indicado e bem possível que eles atuem contra a equipe do Cuiabá, porque não tem o porquê preservar esses jogadores, porque eles não vão jogar na sequência. Então, coloca Borré, coloca Valencia, coloca Rocher na partida contra o Cuiabá, e aí depois Alário titular contra o Real Tomayapo, e durante todo o mês de junho, essa é a tendência pelo menos, tá?
Avançando na pauta, eu gravei na tarde desta sexta-feira um vídeo aqui no canal falando sobre a pressão que existe no momento no técnico Eduardo Cudê. E é uma pressão do ambiente interno, que está tenso no momento, uma tensão que existe em torno do rendimento da equipe, um estresse pessoal do técnico Eduardo Cudê em relação ao ambiente externo que o pressiona, e a possibilidade dessa pressão externa aumentar por resultados que não são bons, e resultados que podem ser piores nos próximos dias. O Inter pode cair da Sul-Americana em uma chave de times muito fracos, e isso vai aumentar muito a pressão do Eduardo Cudê, que não está satisfeito com a pressão que vem sofrendo externa. E isso tudo pode desencadear um grande problema, e tudo isso gera uma pressão em cima do treinador. Eu falo sobre isso nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir e saber um pouco mais de como está esta pressão em cima do técnico argentino neste momento, depois do retorno do futebol, a derrota do Inter para o Belgrano, mas principalmente de resultados que já não eram bons e atuações que já não eram boas antes da paralisação pela enchente. Enquanto isso, o Inter volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro nesse sábado contra o Cuiabá e já tem o seu calendário no futuro próximo definido. O Inter vai jogar no sábado contra o Delfim, no estádio Alfredo Jaconi. Depois, jogos em casa que o Inter tem o mando. O Inter vai mandar o jogo contra o São Paulo no Heriberto Ilse, em Criciúma. E tem uma sequência de Corinthians, Grenal, Vasco e Galo. O Grenal tem a possibilidade de acontecer em Fortaleza, no Ceará. E o Inter não tem muito o que definir em relação a isso, tá? O mando de campo é do Grêmio, o Grêmio que define onde será o Clássico Grenal. E o Inter está tendo a possibilidade de ter que ir para Fortaleza. Sobre os outros jogos, a partida contra o Corinthians já tem um encaminhamento, que é a Arena Condá, em Chapecó. As pessoas de Chapecó, o prefeito de Chapecó, por exemplo, se manifestou nessa sexta-feira, confirmando esta informação. Confirmando que o jogo do Internacional contra o Corinthians deverá ser na Arena Condá, em Chapecó, o estádio sendo emprestado pela Chapecoense para essa partida. Essa é a tendência. Para os jogos contra Vasco da Gama e Galo, o Inter está buscando a inversão dos mandos de campo, algo que foi autorizado agora pela CBF e que pode acontecer. Ou seja, esses jogos o Inter tem um mando de campo, mas como não tem o Beira-Rio em condições, o Inter poderia jogar no Rio de Janeiro contra o Vasco, em BH contra o Galo Mineiro, e aí os jogos do segundo turno seriam todos no Beira-Rio, já recuperado. É uma possibilidade que o Inter está trabalhando nos bastidores. Jogar, portanto, contra o Corinthians na Arena Condá, jogar contra o Vasco no Rio de Janeiro e contra o Galo em BH, invertendo depois os jogos de Vasco e Galo Mineiro para o Rio Grande do Sul no segundo turno. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, vou passar algumas odds desse sábado, por exemplo, as odds do jogo do Internacional contra a equipe do Cuiabá. O Inter enfrenta a equipe do Cuiabá às 6h30 da noite, e a odd da vitória do Internacional, eu vou pegar aqui, é de odd do Cuiabá contra o Inter, é de 2,42 para a vitória do Inter, 3 para o empate, 3,25 para o Cuiabá. Lembrando que neste sábado tem a final da Champions. Borussia Dortmund e Real Madrid. Odd do Real 1,64. Empate 4,2 e o Real Madrid está pagando 5. O Borussia Dortmund está pagando 5. Real Madrid 1,64, empate 4,2. Borussia Dortmund está pagando 5. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!